E aí, my people, como é que vocês estão? Eu tava com saudade de vocês já. Paramos aí, demos uma interrompidazinha aí na gravação. Tem umas novidades muito bacanas vindo, vocês vão curtir pra caramba. E essa aula aqui vai ser o seguinte: como montar o seu PC para render, como escolher as peças, o que é que influencia em cada peça para você saber qual que é melhor, qual que não é tão boa assim. Vamos tratar sobre tudo isso aí aqui nessa aula. Eu acho que era uma das maiores dúvidas de vocês. E já adianto, galera, uma surpresa muito bacana. A gente vai sortear lá na página, em agradecimento aos mais de 50 mil seguidores e algumas novidadezinhas bem legais que teve também aí. E vamos sortear um Ultra Mega Master Blaster processador que custa mais de R$ 3.500, para vocês terem uma noção. Ele é melhor do que o i9. Se você não sabe o que é isso, você vai saber daqui a pouquinho. Terão mais outros dois prêmios, eu vou explicar certinho sobre isso logo no final desse vídeo aqui, beleza? Então agora vamos lá. Como montar o meu PC para render. A primeira coisa que a gente vai ter em mente são os processadores. Vale lembrar, galera, que por conta dos nossos cursos de V-Ray para SketchUp, eu vou focar aqui no uso para o V-Ray, beleza? Vai servir também para outros renderizadores, mas eu vou estar focando aqui no V-Ray. E começo pelos processadores. Com o V-Ray, os processadores são quem definem a velocidade do render, ok? E vamos ter que ter em mente aqui algumas características de cada processador para saber qual que é melhor, qual que é pior. Quantidade de threads, clock ou frequência, TDP, o que é essa terminação em U. Então vamos ver um pouquinho sobre tudo isso aí. Ok, vamos lá então. Primeira coisa, onde eu encontro as especificações de cada processador para poder comparar, para poder ver se é melhor do que o outro, para poder ver sobre isso aí que você está falando. Você pode ir diretamente no site da Intel ou da AMD, que são as duas empresas que desenvolvem esses processadores, ou você pode simplesmente digitar o nome do teu processador. Cada processador tem um nomezinho, uma nomenclatura, como por exemplo, i7 7700 ou AMD Ryzen 1700X. Só digitar no Google que ele vai te redirecionar ou para lojas online, que vão ter também as especificações, ou para o site da AMD ou da Intel, vocês vão encontrar também. Muito simples isso aí. Vou até mostrar rapidinho aqui, ó. Opa! Se eu digitar, por exemplo, ó, AMD Ryzen 1700X, ele já me dá aqui o site da AMD, ok? Vou começar pelo site da Intel e vocês vão reparar que os processadores da Intel, eu vim aqui na aba de produtos, processador, e aí vocês vão reparar que a gente tem aqui, ó, Intel Core, e a gente vai ter i3, i5, i7. Já começo adiantando, geralmente, qual que vai ser melhor. O i5 é melhor do que o i3, o i7 é melhor do que o i5, o i9 é melhor do que o i7, ok? E vocês vão ver aqui que tem também geração. Então nós temos i7 da 8ª geração, da 7ª geração, da 6ª geração. Quanto maior esse valor, quer dizer que ele é mais atual, então quer dizer que ele é melhor, ok? Pelo menos na teoria é para ser isso aí. Então vamos lá, eu já deixei aqui alguns processadores abertos para a gente poder comparar. Aqui eu estou na lista dos i3 e vocês vão reparar que a gente tem aqui, ó, esse número da frente é o que vai determinar a geração dele, ok? Então 8100 é melhor do que o 7320, que é melhor do que o 6000 e tantas e por aí vai, beleza? Eu estou aqui com ele aberto, já abri aqui o i3, que é o i3 8100, e a gente vai ter alguns pontos cruciais no processador para determinar se ele vai ser ou não melhor para a gente na área de renderização, falando principalmente de V-Ray para SketchUp, ou melhor, de V-Ray para SketchUp, 3ds Max, C4D, não importa, V-Ray. Primeira coisa, o número de núcleos ou número de threads, beleza? Eu vou falar só do número de threads, ok? Que é o que a gente vai ter na prática aqui. Número de threads nada mais vai ser para a gente do que o número de buckets que nós vamos ter renderizando lá na nossa cena. Sabe aquele monte de quadradinhos que passa renderizando na cena? Aquilo lá são buckets, eles vão ser determinados pelo número de threads. Ou seja, se eu tenho 4 threads, eu vou ter 4 buckets renderizando. Se eu tenho 16 threads, eu vou ter 16 buckets renderizando. E claro, quanto mais buckets, maior a velocidade que eu vou ter no meu render ali, ok? Se eu tenho um processador idêntico, digamos assim, um com 4 buckets e com 4 threads e outro com 8, o que tem 8 vai ter o dobro do rendimento, ok? Outra coisa que temos que prestar muita atenção é a frequência do processador, ou o clock do processador, que a gente tem
Aqui, ó, o clock do processador nada mais é do que a velocidade com que ele executa tarefas, ok? Mesma coisa, quanto mais rápido, melhor. Então, se eu tenho dois processadores de 16 threads, só que um tem a frequência de 3 GHz aqui no caso, e outro tem a frequência de 4.2 GHz, o que tem 4.2 vai te dar um render muito mais rápido, porque os threads dele, os buckets ali no caso do render, vão executar com muito mais velocidade, ok? Outra coisa importante é o que chamamos de TDP. TDP na prática, pra gente, vai mostrar o quanto um processador vai esquentar, ok? Então, quanto maior esse valor de TDP, quer dizer que mais o nosso processador vai esquentar. Claro, a gente dá preferência para um processador que esquente menos. Por quê? Quanto mais o teu processador esquentar, mais você vai ter que gastar com meios de resolver isso aí. E se você não resolver, mais ele vai ter uma vida útil reduzida, enfim, vários outros problemas que teremos aí. Tranquilo? Vamos lá então. Comparando aqui esse 3 com um outro processador da própria Intel. Então reparem, ó, aqui no i3 a gente tem 4 threads e 3.60 GHz. Isso porque é um i3 de última geração, um dos melhores i3. Já quando a gente vem aqui, ó, para o i7 7700K, a gente já tem o dobro do número de threads e uma frequência também maior. Então, ó, 3.6 GHz passou para 4.20 GHz e o número de threads passou de 4 para 8. Então a gente vai ter aqui mais do que o dobro de rendimento, digamos assim, ok? E aí vocês vão ver que, claro, com isso o nosso TDP aumentou, ele vai esquentar um pouco mais. A gente não vai deixar de pegar um i7 para pegar um i3 por isso. A gente vai pegar um i7, só que vamos ter que resolver isso aí por alguns meios, tranquilo? Outra coisinha muito importante, isso aí nos Intel, é quando vocês repararem que eles têm a nomenclatura terminando em U. Esses processadores que terminarem em U, quer dizer que eles são voltados para economia de bateria, digamos assim, e eles vão ter a metade do número de threads. Então reparem, ó, que os dois são i7, os dois são de sétima geração, ó, i7 7700 e aqui i7 7660, só que esse que termina com U, ele vai ter a metade da quantidade de threads e a frequência também vai ficar bem mais baixa aí, tranquilo? Aqui vocês veem que o TDP já mudou completamente, mas tomem cuidado com isso aqui, o rendimento dele vai ser muito mais baixo do que o i7 que não teria essa nomenclatura aqui. E a gente vai ter também os AMD que voltaram agora há pouco tempo com força total, o que é muito bacana pra gente, com custo-benefício muito bacana também. E eu estou aqui com um AMD Ryzen 1700X, que tem um preço muito aproximado do i7 7700K. Mas reparem, ó, que ele tem 16 threads, beleza? 16 threads, o dobro da quantidade de threads do i7 7700K, só que o clock dele aqui é um pouquinho mais lento, mas na geral, no final das contas, ele ainda tem um rendimento um pouquinho melhor do que o i7, tranquilo? Uma coisinha para vocês poderem comparar o processador de vocês, saberem como é que está rendendo isso aí, é vocês utilizarem o benchmark do próprio Ray. Eu fiz uma aulinha explicando como é que ele funciona e eu vou colocar o link na descrição para vocês aí. Vou mostrar por fim um último processador para a gente poder comparar. E aí vocês têm aqui o Threadripper 1920X. E ele tem, ó, 24 threads, então você 20 buckets, 20 quadradinhos renderizando. Já é o triplo daquele set que eu mostrei. E uma frequência bacana também de 3.5 GHz aqui. Esse processador, galera, é um dos melhores que a gente tem no mercado. Ele barra tranquilamente o i7, barra até os i9. Enfim, chega num resultado muito bacana. E é esse carinha aqui que a gente vai sortear, que eu vou explicar no final do vídeo aí, tranquilo? Outra coisinha, galera, muito importante é lembrar de pegar um bom air cooler ou um bom water cooler. O que são isso? São equipamentos para reduzir a temperatura do nosso processador. Importante ver a quantidade de fãs, a velocidade desses coolers aí. Eu vou colocar o link de apoio para ajudar vocês na hora de como escolher o water cooler ou air cooler, o que vocês preferirem, o que vocês verem que vai suprir melhor para vocês aí. Então vamos lá. Depois dos processadores, um item crucial é a quantidade de memória RAM que você tem no seu PC. Ah, mas na hora de renderizar, a memória RAM influencia
na velocidade, ele vai deixar o render mais rápido ou mais lento. Quem define a velocidade do render, de modo geral, digamos assim, é o processador. Só que a memória RAM, o que acontece? Se você está fazendo uma cena e vamos supor que você tem, sei lá, 16 GB de memória RAM no teu computador e a tua cena só está precisando de 8. Então, não importa se você tem 16 ou se você tem 32 ou se você tem 64, o tempo de render vai dar no mesmo. Por quê? Porque ele só está precisando, a cena só estava precisando de 8 GB. Só que vamos supor que agora numa nova cena, a cena está pedindo 16 GB e o teu computador só tem 8 ou só tem 12, sei lá. O que vai acontecer? A tua cena vai começar a ficar muito, muito, muito lenta, vai começar a travar, o computador todo pode começar a travar. Para vocês terem uma ideia, exemplificando com uma situação real que eu já passei. Eu estava numa cena lotada de proxies que consomem bastante RAM e tal. E o que aconteceu? Eu não sabia como setar, lá na época do Ver 2.0, não sabia como setar para ele utilizar o total de RAM que eu tinha no meu computador. E ele só estava utilizando 1 GB. E a cena estava precisando de 4 GB. O que aconteceu? Só no cálculo do Light Cache, do Radiance Map, essa coisa toda, ele demorou meia hora. E aí, por isso eu fui lá descobrir sobre isso, sobre como setar o uso de memória RAM no Ray. E na época do 2.0, enfim, agora vai automático mesmo. E aí eu descobri que dava para setar. E eu coloquei ele para utilizar 4 GB de memória RAM. Por quê? Meu computador tinha 8, só que 4 fica para o Windows, outras tarefinhas e tal. E 4 eu setei para o Ray. Ele renderizou aquela mesma etapa que tinha demorado meia hora em 1 minuto, 1 minuto e meio. Para vocês verem a diferença absurda de render aí. Beleza? Só que é isso, não achem que vocês colocando 32 ou 64, o render de vocês vai começar a ficar sinistramente mais rápido, o teu render de 2 horas vai fazer em 5 segundos e você piscou o olho e fez, porque não é assim, beleza? Ele só vai afetar a partir do momento que tua cena está precisando de mais RAM que o teu computador tem, e aí ele vai começar a travar. Senão, o tempo de render não vai alterar, beleza? O que é que eu indico, no mínimo, para trabalhar com Ray? 16, se possível 24 ou 32 para ficar tranquilão, suavão aí, beleza? O que vocês têm que ver então na memória RAM? Primeira coisa, como eu falei, a quantidade. Quanto mais memória RAM, melhor, porque se a cena precisar, você vai ter, se não precisar, vai ter travamento. Outra coisa é o padrão DDR. O que é um padrão DDR aí? Vocês vão ver, sempre que vocês forem comprar memória RAM, que vai ter do lado dela DDR3, DDR4, as mais antigas DDR2. O que significa isso aí? Basicamente é um padrão delas e quanto maior esse valor ao lado, DDR2, DDR3, quanto maior esse valor ao lado, melhor, digamos assim, vai ser a tua memória, mais avançada ela vai ser em questão de eficiência no consumo de energia, na frequência que ela vai poder ter e etc. Então, DDR4 é melhor do que DDR3, que é melhor do que DDR2, ok? Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é com a frequência. Porque frequência, mesma coisa, é a velocidade com que ela vai trabalhar. Quanto maior a frequência, melhor também. Então uma de 3.000 MHz vai ser melhor do que uma de 2.400 MHz, porque vai trabalhar de modo mais rápido aí. Tranquilo? Depois da memória RAM, a gente vai ter a nossa placa de vídeo. E galera, por incrível que pareça, sei lá, vai doer o coração da maioria de vocês, vai cair lágrima, a placa de vídeo não interfere na velocidade de tempo de render, ou melhor, na velocidade de render com Overlay. Porque Overlay é um software baseado em CPU, em processador. Então quem define a velocidade dele é o processador e não a placa de vídeo. A placa de vídeo no Overlay só vai influenciar se você estiver utilizando a opção GPU Acceleration, que aí sim ele vai utilizar a tua GPU. Acontece o seguinte, na versão 3.4, essa opção é só para preview, não é para render para produção, render final mesmo. Ainda tem algumas incompatibilidades. A partir da 3.6 já vai poder ser usada para produção mesmo, para renderizar a imagem final ou até junto com o teu processador. Só que ainda, creio eu, vai ter uma incompatibilidadezinha ou outra. Então, de modo geral, quem define o nosso tempo de render é o processador. A placa de vídeo ainda não interfere na velocidade de render até o momento para a produção final, ok? Ainda assim, se você trabalha com outros softwares que precisam, sei lá, Revit, não sei, Lumion, que é um software baseado em GPU,
é bom você conhecer, você saber o que difere uma placa de vídeo para outra, ok? Primeira coisa, na placa de vídeo, é a quantidade de CUDA cores. CUDA cores é o mesmo conceito dos cores, dos threads que a gente tinha lá no processador, só que a placa de vídeo vai poder ter milhares. Então é basicamente a mesma coisa, só que ela vai ter muito mais em questão de quantidade. E mesma coisa, quanto mais, melhor, beleza? Depois a gente vai ter o clock, novamente o mesmo conceito do processador. Quanto maior o clock, mais agilidade para poder processar as coisas ali. Quanto maior, melhor também. A placa de vídeo ela vai possuir também a própria memória. Isso para quê? Para que ela não tenha que pegar memória do teu computador, beleza? Então ela vai ter mais memória. E mesma coisa, quanto mais memória a tua placa de vídeo tiver, melhor. Uma coisinha muito interessante, isso principalmente para notebooks. Em notebooks a gente vai ter duas opções de placa de vídeo que são placa de vídeo dedicada ou placa de vídeo integrada. Qual a diferença de uma para outra? A placa de vídeo integrada é a mais furrecazinha, tá? Vamos mandar a real logo, que é basicamente isso. Por quê? Porque ela vai utilizar a memória RAM do computador. Então, se ele estiver precisando de muita memória, o computador tiver pouca, enfim, teu computador vai começar a travar, vai ficar mais lento, vai dar problema, enfim. É mais para usuário doméstico, não para trabalho, não para, sei lá, game, esse tipo de funções aí, ok? Já a placa de vídeo dedicada, ela vai ter a sua própria memória, como as dos desktops normalmente vão ter, beleza? E aí, então, quando ela precisar de memória, ela vai acessar a própria memória e não a do computador, tranquilo? E assim, as que eu vejo mais falar, assim, eu não sou nenhum expert, principalmente em placa de vídeo, já que não é a utilização da gente com Vray, pelo menos até o momento, mas normalmente a gente vê muito a GTX 1050, 1060, 1070, e aí para você saber, para você ver as especificações dela, mesma coisa. Você vem aqui, ó, diretamente no site, e eu perdi o meu mouse, deixa eu ver, aqui. E aí você digita, por exemplo, GTX 1060. Vamos ver o que é que a gente vai ter. Temos aqui, ó, diretamente o site da NVIDIA, que é a desenvolvedora desse chip. E aí a gente vai ter aqui embaixo, ó, cadê? Aqui embaixo as especificações dela. E aí tem aqui a opção View Full Specs, que são as especificações dela. E aqui vocês vão ter, ó, então a quantidade de cores que eu acabei de citar. Vocês vão ter aqui a frequência dela, a velocidade. Aqui vocês já vão ter a memória dela. E aí vocês vão ter também a velocidade dessa memória, na real, né? Aqui ele já está mostrando. Então assim, aqui vocês vão conseguir acessar essas configurações. Basicamente é o seguinte, a GTX 1050 é mais fraca do que a 1060, que é mais fraca do que a 1070, que é mais fraca do que a 1080 e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a GTX 1080. Opa, TI não, vou falar da TI o que é daqui a pouquinho, mas só GTX 1080 por enquanto. E vocês vão reparar na diferença, ó. Vamos lá para baixo. View Full Specs, cadê? Na verdade eu acho que nem precisaria, mas tudo bem. Então aqui, ó, começando pela quantidade de CUDA cores. A 1080 ela já tem 2560. A 1060 era bem menos, na metade ali mais ou menos. Metade não, mais ou menos não, né? Realmente metade. E aí a frequência dela você já vê também que é um pouco mais baixa, a 1080 já é maior. A velocidade da memória também, ó, você vê que a da 1080 é maior, 8 GB ali, aqui ele já está mostrando 10. Aqui a quantidade de memória também já é maior de uma para outra, beleza? Então vocês vão ter essa variação aí. Normalmente é isso, 1050 é mais fraca do que a 1060, que é mais fraca que a 1070 e por aí vai. Outra coisa interessante é que algumas vão ter a nomenclatura TI. Basicamente elas vão ser, por exemplo, eu tenho a GTX 1080, eu tenho a GTX 1080 Ti. Essa GTX 1080 Ti ela vai ter mais memória. Se não me falha a memória, nossa, um trocadilho muito bom, né? Ela é basicamente a mesma coisa, só que com mais memória do que a 1080. Vamos ver aqui a diferença, ó, nas especificações dela. Juro pra vocês que esse trocadilho foi sem querer, não foi planejado, senão não tinha feito. Tinha pensado duas vezes. E aí aqui, ó, 11 GB, deixa eu ver, vou abrir aqui as especificações total. A gente já estava aqui nela, né?
Na verdade não, vocês vão ver, ó, a quantidade de CUDAs aqui já é muito maior também, a quantidade de CUDAs já é muito maior. A velocidade da memória, a quantidade de memória também é maior, enfim. Então quando vocês tiverem uma placa e a mesma dela com o nome TI, essa TI normalmente vai ser muito melhor, beleza? Então galera, placa de vídeo é isso. Quando vocês forem comprar, ou se vocês forem trabalhar com um software que utiliza isso, que utiliza mesmo a placa de vídeo, façam questão de dar uma olhada nos benchmarks. Então, se você vai utilizar o Lumion, dá uma olhada no benchmark do Lumion. No próprio VRAY tem também o benchmark pela opção GPU. Enfim, dê uma preferência por olhar e por comparar nos benchmarks de acordo com o software que você vai trabalhar, para não ter problema, para não ter erro nisso aí, beleza? Então, placa de vídeo é basicamente isso. Bora lá então. Então, só para complementar ali, só para definir completamente, finalizar a parte da placa de vídeo, volto a reforçar. A placa de vídeo para a gente hoje com o VRAY não define tempo de render, que o tempo de render é o processador. Então se você trabalha com o VRAY, dá preferência por pegar um bom processador e a placa de vídeo pode pegar uma meia bocazinha se você não trabalha com outro software que seja baseado em GPU também, beleza? Se você trabalha já com o Lumion, aí sim, já pega uma placa de vídeo bem bacana também, e aí, porque para o Lumion é essencial, vai ser ela que vai definir a velocidade. Agora vamos então ver sobre a nossa fonte de alimentação. Isso aqui, vou ser sincero para vocês, eu mesmo quando comecei, enfim, eu nem sabia sobre escolher isso, e para muitos parece uma bobeira, mas é só um dos itens mais importantes do computador. Por quê? Porque ela é quem vai transformar a corrente alternada que vem da sua tomada em uma corrente contínua, beleza? Então isso aqui vai ser essencial para o bom funcionamento das nossas peças. O que você tem que avaliar? Basicamente a quantidade de energia em watts que ela pode entregar para o computador, ok? É necessário que você tenha uma quantidade, uma fonte que forneça não simplesmente a quantidade que as peças do seu computador vão pedir, mas sempre preze por pegar um pouco a mais para sua fonte não trabalhar no limite para evitar futuros danos, futuros problemas nisso aí, ok? Tem uma calculadora muito bacana que na verdade eu acho que tem várias, né? Mas uma muito bem falada é da AlterVision, do site AlterVision, que ela vai calcular o quanto que você precisa que a tua fonte tenha de potência para suprir bem as peças do teu computador. E nessa calculadora, na real, é bacana porque ele já te mostra o quanto o teu computador vai usar, e ele já até te indica uma fonte com mais do que ele tem. É bem bacana isso aí. Então, volto a reforçar, dê preferência não. Tenha certeza de não escolher uma fonte que vai trabalhar no limite. Pegue uma que forneça energia com sobras para os componentes do teu computador aí, ok? Agora a gente vai ter aqui nada mais, nada menos do que a nossa querida placa-mãe. O nome eu acho que já diz tudo, né? A placa-mãe é um dos componentes mais fundamentais do computador. É ela quem vai fazer todos os componentes funcionarem, interagirem entre si. Ou seja, se a tua placa-mãe não for de boa qualidade, se ela for ruim, enfim, ela vai acabar comprometendo todo o rendimento do teu computador. Você vai ter um rendimento totalmente comprometido se a tua placa-mãe for de baixa qualidade, beleza? Nesse caso aqui eu preferi deixar um link de apoio para vocês que ajuda vocês a escolherem como escolher cada aspectozinho que vocês têm que ver para poder escolher a placa-mãe. Eu vou deixar o link na descrição, esse link de apoio para vocês aí, beleza? Agora nós temos aqui o nosso gabinete. O gabinete, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe nada sobre hardware, ou quando a gente está começando a entrar na área, eu mesmo, quando fui montar o primeiro computador, fui totalmente retardado, panguado, avoado, sabe? Esse tipo de coisa assim, aquele cara que não sabe nada. E eu só queria o gabinete mais simples. E o que acontece é que o gabinete ele pode ferrar tudo também. Por quê? Se o teu gabinete ele for pequeno e ele não tiver espaço suficiente, ele pode acabar danificando suas peças, seja na montagem, seja por outros problemas. Então você tem que ter um gabinete com um bom tamanho, você tem que ter um gabinete que caiba bem todas as suas peças, que tenha espaço suficiente entre elas, não tudo agarradinho também. Então, primeira coisa é isso, um bom tamanho para comportar bem as peças do teu PC e evitar qualquer tipo de danos. Também é importante um gabinete que refrigere bem as peças do teu computador, que ajude a controlar o superaquecimento, a evitar um superaquecimento. Isso aí é muito importante, como a gente já viu. Superaquecimento das peças é dano na certa, é perda de rendimento na certa, vida útil que vai abaixando cada vez mais. Então,
prezem por um gabinete grande, um gabinete com bom refrigeração, não sei a palavra exata agora, falar a verdade. Outra coisa, tem também as entradas, né? As entradas que ele vai ter, as portas de USB, enfim. Eu vou deixar também um link bem bacana de apoio que vai mostrar para vocês todos os aspectos certinhos de como escolher um gabinete e já dando 3 exemplos de bons gabinetes para vocês escolherem aí. Outros pontos extras que eu deixei aqui, não menos importantes, na real acho que tudo é muito importante, claro que alguns têm um peso um pouco maior, outros um pouco menor, mas acaba que tudo é muito importante. E aqui eu começo pelo mouse, que parece uma bobeirinha, para mim mesmo comecei trabalhando com um mouse super pequeno, e o que acontece é o seguinte: o formato do mouse, o tamanho dele acabou importando demais. Por quê? Principalmente se você pega um mouse muito pequeno para a tua mão, o que é que vai acontecer? Pra gente que trabalha o dia todo na frente do computador, o dia todo mexendo no mouse, e o que é que isso vai acarretar? Você vai começar a ter problemas nos dedos, problemas nos pulsos, vai dar uma ler, enfim, uma coisa super boba pode acarretar num problema muito maior. Então é importantíssimo pegar o mouse com o tamanho adequado, com o formato adequado, um mouse que seja confortável à sua mão, ok? Eu vou deixar também o link de apoio para ajudar nisso aí. Outra coisa super importante é o nosso querido No Break. O que é o No Break? O No Break é um santo carinha que vai fazer o quê? Quando você não tem o No Break ou outro equipamento que faça a mesma função que ele, o que é que vai acontecer? Quando você tem uma queda de energia, o teu computador desliga, você pode ter danos nas peças ou até perda total em uma peça ou outra, enfim, vários problemas que, claro, que a gente não quer. O No Break, o que é que ele vai fazer? A partir do momento que a energia cair aí na tua casa ou no teu escritório, o que é que ele vai fazer? Ele vai segurar o computador ligado, os componentes do computador funcionando com a própria energia da bateria dele. E aí ele mantém ligado por 5, 10, 15 minutos, depende da potência do No Break, o tempo de autonomia dele varia de acordo com isso aí. Eu vou deixar também um link de apoio, é muito importante porque às vezes você está com um trabalho super corrido e tirando a questão do hardware que já está na cara a importância, né? Mas também arquivos. Às vezes você tem um trabalho para ontem que já estava renderizando, estava finalizando um render sei lá, uma animação, uma coisa super demorada, e aí caiu a energia. O No Break ele dá tempo de você salvar, de terminar o que você estiver fazendo, salvar e desligar o computador tranquilamente, suavemente, aí, sem maiores problemas, beleza? Outro ponto super importante é o nosso querido monitor. O monitor, ele pra gente que trabalha com imagem é mais do que essencial. Não é só um luxo, não, ele é realmente essencial. Porque o monitor ruim, ele vai perder as cores rapidamente, a fidelidade das cores rapidamente. Você olha, de acordo com o ângulo que você olha, já varia demais. E às vezes você faz um render no teu computador, olhando no teu monitor, que está muito lindo, o teu render está lindo, maravilhoso, Miss Brasil. E quando você manda para o teu cliente, está uma grande porcaria, porque o teu monitor estava ruim. E aí no teu estava bom, no do teu cliente já está completamente contrastado, saturado, tá aquela coisa que chega a doer o olho quando você olha. Então, basicamente o que eu falo sobre monitor é o seguinte: dê preferência para monitores com tecnologia IPS. O que é a tecnologia IPS? Com essa tecnologia, não importa o ângulo pelo qual você olhe, ele vai manter o contraste e a saturação igual. Não vai variar a imagem de acordo com o ângulo. Ele tem um campo de visão muito maior. Beleza? Pode variar, mas vai ser bem pouca coisa. Nem se compara a outros monitores que não têm essa tecnologia. Ok? E além disso, ele vai aumentar, ele vai melhorar o contraste, na verdade. Ele vai reproduzir as cores de modo mais fiel. Enfim, ele é muito melhor do que os monitores que não têm essa tecnologia. Aqui no escritório, vou falar para vocês a real. O que a gente usa é o LG 23 polegadas e meia. IPS, assim, tá atendendo a gente mais do que perfeitamente. A gente usa 3 monitores cada um. Isso é uma coisa que eu acho bacana. E esse LG IPS 23,5, ele tem uma qualidade muito bacana e não é tão caro assim. Na real, a gente comprou ele por volta de 600 e poucos reais na Calunga. Já vou fazer um merchan aí logo, porque foi onde eu encontrei um preço muito bacana. E você trabalhar talvez não com 3, mas com 2 monitores, quem puder, é muito bacana, porque você ganha muito tempo mesmo no teu trabalho, sem ter que ficar minimizando e abrindo. Enfim, você tem um ganho, uma otimização do trabalho muito grande aí. Outra coisinha super importante é a tua querida cadeira. Você vai passar horas e horas em cima dela,
e aí trabalhando em cima dela. E putz, se sua cadeira for ruim, ferrou, suas costas vão pro pau. Eu tô com 21 anos, tô com 22 na real agora, e com 21 anos eu tava com uma cadeira ruim, que já tava com dor nas costas, parecia um senhor de 172 anos, porque tava muito ruim, tudo por causa da cadeira. Troquei a cadeira por uma cadeira bacana, menos de uma semana depois já não tinha dor nenhuma, muito rápido mesmo. Então tome cuidado com isso, porque uma cadeira ruim vai fazer você ter problema de saúde, sua coluna vai ficar ruim, e aí você com dor, você já não rende mais a mesma coisa. Enfim, perdi a palavra aqui exatamente, mas uma coisa vai levando a outra, vai atrapalhando a outra, então é essencial você ter uma cadeira boa para poder trabalhar bem aí também. E por fim, galera, algumas questõezinhas básicas de ergonomia que são de extrema importância. Como eu acabei de falar, a cadeira, o espaço que você tem na tua mesa. Se você não tem um espaço adequado na tua mesa para você mover o mouse, se o espaço é muito pequeno, você pode acabar gerando um problema no teu punho, eu sempre confundo, pulso, você pode acabar gerando um problema no teu pulso, pode dar uma lera aí, um problema a longo prazo sério, e parece bobeira, mas é muito comum profissional da área que tem problema de lé, e assim, acaba dando problema grave mesmo, que atrapalha você a longo prazo e fica muito complicado. Então evitem isso. Então pegue uma mesa que dê um espaço bacana. Eu sei que a gente nem sempre está com dinheiro e às vezes acaba optando pela gambiarra, só que é uma coisa assim que gambiarra ou RTT, que a gente chama de recurso técnico temporário, é uma coisa que tem que ser a curto prazo só enquanto você não consegue. Porque se você trabalha com isso a longo prazo e daqui meses você já está com um problema seríssimo e vai te atrapalhar de verdade. Então não é brincadeira isso aqui, beleza? Então procure uma mesa também com um espaço legal. Além da mesa, apoio de pé é uma coisinha boba, mas também bem importante. Por quê? O ideal é o teu pé ele tá completamente apoiado no chão, não está meio inclinado, não está um pouquinho para cima, porque isso vai gerar problema também na tua coluna. Enfim, vai gerar outros problemas aí. Então também é uma coisa ruim. O apoio de pé ele permite você ficar com o pé completamente apoiado, ele permite que a sua perna fique 90 graus ali, a tua canela com o teu... A canela, né, o nome? Com a tua coxa, então é essencial também. Claro que varia um pouco de acordo com a altura da pessoa, mas é essencial também para a ergonomia, para você ter um trabalho de modo confortável, para você trabalhar de modo confortável, é essencial isso aí. Suporte para monitor, outra coisinha muito boa, mas que para mim fez uma diferença desgramada. O ideal é o centro da altura do monitor estar na direção dos seus olhos, e às vezes a gente não percebe que não está. Eu, por exemplo, estava com o monitor apoiado na minha mesa e, sem perceber, eu ficava inclinando o rosto para trás. E direto eu estava tendo torcicolo, eu estava tendo problema no pescoço e uma coisinha muito boba que era o suporte para monitor que estava faltando. Coloquei o suporte para monitor, tem vários tipos, tem uns que são prateleiras, tem outros de vidro, enfim, uns muito baratos, outros mais caros, vocês veem o que fica melhor. Mas para mim fez uma desgramada diferença mesmo. Então assim, eu aconselho quem quiser. Essas questõezinhas de ergonomia parecem bobeira, mas a longo prazo faz uma diferença gigantesca. Beleza? Deixa eu ver. Eu acho que era isso sobre ergonomia. Então, por fim, para a gente finalizar, vamos ver o comparativo de notebook versus desktop. Desktop versus notebook, eis o grande dilema, a grande questão que abala o coração dos estudantes de arquitetura, dos profissionais da área. Galera, parece difícil, parece complexo, mas na real é muito simples. Um desktop ele vai ter um rendimento acima de um notebook se você comparar o mesmo preço. Então a desvantagem do notebook vai ser basicamente essa, que para você ter um notebook com o mesmo rendimento de um desktop, você vai gastar um pouquinho mais, beleza? O notebook, por causa do espaço e essa coisa toda, ele também esquenta um pouco mais. Só que a gente tem meios para resolver isso aí facilmente, como por exemplo uma Notebase. Notebase é uma base com coolers que vai resfriar diretamente o teu notebook, beleza? E tem várias outras dicas que a gente pode utilizar para refrigerar o notebook. Eu vou deixar o link para vocês aí que tem, eu acho que mais de 10 dicas sobre como manter um notebook refrigerado, como por exemplo, você não utilizar ele em superfícies como a sua própria perna, por exemplo, coxa, esse tipo de coisa que vai esquentar mais. Você utilizar ele em lugares arejados, dar um espaço entre ele e a superfície que ele está.
Então uma Notebase já resolve isso muito bem. Enfim, eu vou deixar um link para vocês na descrição de apoio. Mas basicamente é isso. O notebook, para ter o mesmo rendimento que o desktop, ele vai ter que ser um pouquinho mais caro e você vai ter que ver, vai utilizar métodos para evitar o superaquecimento dele. Em contrapartida, você pode levar o notebook para atender o teu cliente, você pode levar o notebook para a tua faculdade, para onde você for. Enfim, varia, na real, na prática, varia muito de acordo com com o teu uso, com a tua utilização desse equipamento. Muita gente compra, inclusive, um desktop e um notebook, um para mobilidade, o outro para rendimento mais bruto, para quando precisa de algo mais bruto mesmo, uma cena mais pesada, enfim, e aí manda direto no desktop, beleza? E por fim, vou falar de duas surpresas para vocês, vamos ver quais serão então. A primeira surpresa é que a gente está com uma parceria muito bacana com a Avel. Para quem não conhece, a Avel é uma das melhores marcas de notebook, uma das mais renomadas, assim, enfim, uma das mais conhecidas, mais renomadas, mais recomendadas mesmo. A galera que trabalha sabe disso. E a gente está com uma parceria bacana com eles, que é o seguinte: quando você for comprar um notebook, escolheu a Avel, vai lá no site deles, avel.com.br, e na sexta etapa, é bem simplesinho, aparece o número da etapa mesmo. Na sexta etapa, você utiliza o código CHARRU, que é Charru de Charru Cursos, né? Que veio do nosso sobrenome. Então tá escrito aqui, ó, para quem não souber escrever, só escrever esse código lá na sexta etapa que você vai ganhar ainda de brinde um mouse desse aqui, que é um mouse gamer bem bacana, com alta precisão. Então muito bacana justamente pra gente que trabalha com isso aí, beleza? Não necessariamente vai ser esse mousezinho aqui da foto, varia, mas vai ser um mouse no mesmo conceito. Hoje, por exemplo, seria esse, amanhã pode ser outro, só que no mesmo conceito, mouse gamer com alta precisão. Então, uma coisa bem maneira pra gente que trabalha o dia todo, assim, é muito, muito importante mesmo. Como eu já tinha falado, a questão do mouse é super importante. Então, se você comprar a Avel utilizando o nosso código CHARRU no final da compra, na sexta etapa, você já ganha de brinde esse lindo mousezinho aí, beleza? Vamos então para a segunda surpresa. E a segunda surpresa, que não é tão surpresa assim porque eu já tinha soltado spoiler, é que a gente tá com um sorteio muito bacana. No dia 5/11, 5 de novembro, a gente vai sortear 3 equipamentos, 3 produtos, beleza? O principal tá na cara aqui, que é o nosso lindíssimo Ryzen Threadripper, que é um mega processador que barra i7, barra i9, barra... Enfim, é um dos que está no topo mesmo do mercado de processadores. O nosso querido Ryzen Threadripper com 24 threads. Imagina você renderizando com 24 buckets lá na tua cena, 24 quadradinhos renderizando, né? Que tem uma frequência muito bacana também, 3.5 GHz. Bom, com essa aula você já sabe como verificar um processador, então você pode você mesmo ir lá verificar. Esse é o Ryzen Threadripper 1920X. Então assim, ele vai ser o principal. O segundo sorteado vai receber 8 GB de memória RAM DDR4 com 3000 MHz de frequência. E o terceiro, um SSD de 120 GB. O SSD eu nem falei, ele é como se fosse uma memória de acesso muito mais rápido. Então tem um computador que demorava 35 vidas e meia para ligar ou para abrir um equipamento, ele vai ligar em 10, 15 segundos, é muito bacana também, beleza? Então galera, tá aqui escrito para arquitetos, mas todo mundo que é arquiteto, é designer de interiores, é estudante dessas áreas, estudante ou profissional da área de arquitetura e construção, todo mundo pode participar. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aí, beleza? O sorteio, como eu falei, vai rolar no dia 5 de novembro, daqui 2 semanas mais ou menos aí. Bom galera, esse vídeo é isso. Vocês viram que eu tentei aprofundar, eu tentei abordar tudo mesmo, o essencial, desde o equipamento, processador, placa de vídeo, placa-mãe, fonte, e também os pontos um pouquinho mais simples, mas que também são muito importantes, como a questão do apoio para monitor, a questão do próprio monitor, mouse, enfim. Eu tentei fazer uma abordagem bem completinha, e vocês viram que deve estar dando aí já uns 40 minutos, então foi por isso que alguns pontos eu preferi colocar alguns links de apoio para facilitar a pesquisa de vocês aí, beleza? Bom, espero mesmo assim de coração que tenha ajudado vocês. Se vocês gostarem do vídeo, para nos ajudar a divulgar, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal para receber novas aulas. Lembrando, a gente tem curso de SketchUp, de Ray para SketchUp, de Photoshop, cursos gratuitos com certificado, cursos pagos também avançados, bem maneiros. Entre no nosso grupo aberto, não paga nada, é aberto, como eu disse. E é isso, galera, sigam a gente lá na nossa fanpage no Instagram. É isso, espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou, fui. Aquele abraço.